Olá pessoal, tudo na paz, tudo bem? Olha eu aqui, espero que vocês tenham entendido bem a aula passada, né? As dicas que foram dadas do de repente e de repente, dica de repente, não é isso? Por isso, ok? Outra, a questão do onde, o aonde, o donde, perfeito. Isso são tudo dicas que eu estou dando que eu senti essa dificuldade ao trabalhar o texto. Bem, gente, como eu só estou dando as dicas, não estou ainda trabalhando o material que eu preparei para vocês do Enem, viu? Um material completo aqui do nosso passo a passo. Mas eu quero que vocês aprendam escreverem, aprendam a observar o texto, como eu falei na última aula. O texto, ame o texto como a pessoa que você ama, certo? Observe quando vocês estiverem lendo. E aquelas dicas que eu dei, aí vocês já vai saberem como o que é uma preposição, o que é uma conjunção, o emprego da vírgula, enfim, todas essas dicas, ok? Hoje eu disse para vocês, lembre do caderninho, viu? O caderninho é de suma importância. Eu utilizo o caderninho e escrevo. Quanto mais a gente escreve, mais a gente se torna um bom escritor. Professora, olha, a maior dificuldade que eu tenho é de escrever. Então, foque. Não é só ouvir, não, foque. Olha, é importante quando você pega uma prova do Enem, é importante também, me ajude, viu? Pegue as 3 últimas provas do Enem e não deixe para pegar só no dia. Isso não se deve fazer. Pegue as 3 últimas provas, as objetivas, que é a de marcar, e a subjetiva, que é de escrever, que é a prova do Enem, a redação, certo? Objetiva marcar e subjetiva a redação. Ótimo. É porque eu estou dando essa dica que às vezes você esquece. Até eu esqueço, né? Outra coisa importante. Por quê? Porque quando você se familiariza com uma das provas, ótimo, certo? Você não vai ficar tão intranquila na hora, certo? Outra coisa, pegue redações, provas de redações, exercícios de ter textos dissertativos e escreva. Quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende, certo? Com essas dicas aqui, qualquer tema que venha cair na sua prova, você vai estar apto a escrever. Um pouco, mas vai escrever, certo? Então, olha, pelo amor de Deus, olha, cuidado. A dica de hoje é o que é tema e o que é título. Lógico que geralmente no Enem a gente não procura se ater ao título, mas o tema é aquilo que já vem na sua prova de redação. É o tema. Vai falar sobre o quê? Sobre o índice de violência no Brasil, o desagravo social do Brasil ou de outros países do mundo, porque hoje a gente vive num mundo globalizado, então a gente tem que ter uma tendência geral das coisas, ok? Outra coisa, lembre-se, título é aquilo que você vai escrever a partir do que está na sua prova, do tema, certo? O tema é aquilo que vem na sua prova, bonitinho, e ele pede para você o que? Desenvolver, argumentar, certo? Outra mais, lembre, o texto dissertativo é aquele que a gente fala de uma forma o que? Geral. Então não vai contar uma história, porque história fica para a modalidade o que? Narrativa. Sim, outra coisa importante é lembrar que quando você está redigindo o texto dissertativo argumentativo, nós vamos trabalhar a língua o quê? Gramaticalizada, a linguagem o quê? Formal, não a linguagem coloquial. Excelente? Pronto, não fugir ao tema, certo? Se você está trabalhando as questões sociais do Brasil, então você só vai procurar enfocar aquilo, argumentando. Na próxima aula, eu vou te ensinar o que é argumentação. Mas aí, dever de casa, o que são argumentos? Como a gente encontra os argumentos a partir do tema? Porque, gente, isso é muito importante. O tema é aquilo que vem na sua prova de redação. E os argumentos é de suma importância vocês aprenderem
Por quê? Porque é o que compõe todo o texto, certo? Toda a defesa de um texto é através de um menino chamado o quê? Argumentos. Então, dever de casa é estudar sobre o quê? Argumentos, argumentação, a partir do tema que está na sua prova. Outra mais, só para fechar, não esqueçam do like, do sininho e de mandar algum recadinho para a professora, certo? Mas antes de terminarmos aqui, geralmente tem uma questão importantíssima. Olha, gente, a vida, assim como a vida é qualidade e não quantidade, certo? Do mesmo jeito, o seu texto é melhor qualidade do que quantidade. Ah, professora, mas pede 30 linhas, faça 20, maravilhosa. Um para introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para o quê? Conclusão. Mas, professora, eu sei escrever bastante, porque eu aprendi com a senhora que a língua portuguesa ela é rica em sinônimos. E eu já aprendi todas as dicas de preposição e de conjunção e já sei fazer a articulação do texto. Ótimo. Se você sabe de tudo isso, então você trabalha seu texto enxuto, gostoso, utilizando essas dicas com 1 para introdução, 3 para desenvolvimento e 1 para o que? Conclusão. E cada parágrafo aí terão cerca de 5 o quê? Períodos, certo? Perfeito? Beijo no coração da professora que te ama, viste?